Prezados e amados irmãos, neste momento nós iremos passar para a parte da mensagem, a qual uma mensagem exclusiva para esta reunião, a qual o título diz assim: Semana Santa, Sexta-feira Santa. Nesta semana, amados irmãos, conhecida como Semana Santa, celebra-se um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Há séculos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Durante esses dias, passou seus últimos momentos com os discípulos. E naquele momento Ele instituiu o sacramento da Santa Ceia, foi crucificado ao terceiro dia e ressuscitou. Essa semana, amados irmãos, ela permanece de suma importância, pois nela que Jesus realizou e cumpriu a sua gloriosa missão de Salvador, trazendo à humanidade uma esperança. Então, amados irmãos, que nesta Sexta-feira Santa, ou nessa Sexta-feira de Paixão, hoje nós teremos a oportunidade de incutirmos em nossos corações essa trajetória linda da vinda de Jesus. Desde a sua morte na cruz, que é considerada um evento central de fé para nós, o povo apostólico. Também, claro, devemos lembrar que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de amor. A sua crucificação é vista como gesto, amados irmãos, de amor por nós, também pela humanidade deste mundo. E este gesto tão lindo nos favorece a salvação, principalmente dos nossos pecados. Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é um momento especial na Semana Santa, onde recordamos um dos momentos mais profundos da fé cristã, o sacrifício de Jesus Cristo pela salvação da humanidade. Então vejam, amados irmãos, Jesus, Ele deu a sua vida por nós, algo tão valioso, igual eu sempre digo, que não existe dinheiro neste mundo que possamos comparar. Ele nos deu algo, amados irmãos, que não podemos mensurar em palavras, mas podemos se dizer que Jesus, quando deu sem sacrifício, Ele deu para nós algo tão importante, que nós podemos viver em paz hoje na atualidade e ter uma vida de liberdade. Mas quantos, amados irmãos, que não estão valorizando esse legado tão lindo de Jesus, a qual Ele deu a sua vida, amados irmãos, por nós. E Jesus, Ele diz, naquele momento que Ele deu a sua vida, é pela nossa salvação. Mas quantos que não estão buscando essa salvação, se deixando se levar, principalmente pelo pecado. E na mensagem diz aqui, é um dia de reflexão, um dia de nós sermos gratos, pois a cruz da dor se transforma em um testemunho de amor e principalmente de esperança. Por isso hoje, amados irmãos, devemos parar, pensar um momento de refletirmos, momento de se arrependermos. A Sexta-feira Santa é o dia de nós buscarmos a verdade, vermos aonde nós estamos falhando, momento de se arrepender enquanto é tempo. Hoje todos nós lembramos também, através dessa mensagem do boletim, da importância, amados irmãos, do sacrifício de Jesus.
E olhe bem, da nossa necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Foi pela manhã, na sexta-feira, que os líderes religiosos conduziram até Pôncio Pilatos, governador romano, pois somente este possuía a autoridade para ordenar a morte de alguém. O Sinédrio, composto pelos líderes religiosos, não detinha esse poder. Assim começaram, naquele momento, amados irmãos, a acusar a Jesus, nosso divino mestre, alegando, dizendo assim: encontremos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo pagamentos de tributo a César, e se declara ele o próprio Cristo e um rei. Pilatos, ao interrogá-lo, não encontrou nenhuma razão para condenar nosso divino mestre. Naquele momento, amados irmãos, de acusação, Jesus, ele usou a sabedoria, a qual os fariseus, os herodianos, perguntaram a Jesus, dizendo assim, se era lícito pagar o tributo a César, mas tudo para armar uma cilada para Jesus, uma armadilha. E Jesus, com sabedoria, respondeu: deem a César o que é de César, e deem a de Deus o que é de Deus. Neste momento, Jesus, amados irmãos, através dessa mensagem, ele mostra a sua sabedoria e a providência, e não se deixou se levar por armadilhas que podiam levar à sua ruína. Então Pilatos, ao interrogá-lo, não encontrou nenhuma razão para condená-lo. Então decidiu enviá-lo ao Herodes, soberano da Galileia, que Jesus não era galileu. Herodes, por sua vez, demonstrava curiosidade em conhecer Jesus e desejava presenciar algum milagre. Apesar de interrogá-lo, Jesus permaneceu em silêncio. Herodes e seus soldados então zombaram de Jesus. Naquele momento, vestiram-no com um manto luxuoso e o enviaram de volta a Pilatos. A partir desse evento, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, naquele momento reconciliaram-se. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus e percebeu que os líderes religiosos perseguiam por inveja. E uma tentativa de libertar ofereceu ao povo a escolha, naquela época, de soltar um prisioneiro, conforme a tradição da Páscoa. Contudo, o povo optou por Barrabás, um criminoso. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus essas palavras: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Aquela declaração de Pilatos sugere que ele, olhando para Jesus, ele não encontrou motivo algum de acusação, indicando que Jesus, amados irmãos, ele era inocente. Podemos se ver claramente nesta história tão linda. E quando Jesus veio para fora, ao vê-lo, os chefes do sacerdote, os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, desejando agradar a multidão. E vejam, amados irmãos, a incredulidade daquela época. A maioria, podemos se dizer, Jesus sendo perfeito, santo, aquele povo preferiu o pecado, escolheu Barrabás, um criminoso. E Jesus, inocente, pagou por algo que não devia.
E olha o que diz na mensagem do boletim: desejando agradar a multidão, Pilatos libertou Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e entregou para ser crucificado. Aquele momento, amados irmãos, foi um momento difícil, momento triste, a qual Jesus passou. Sob pressão, os judeus alegaram que ao proteger Jesus, Pilatos não mostrava ser leal a César, e gritavam: se deixarem esse homem livre, não és amigo de César, que se diz rei, opõe-se a César. Assim Pilatos, naquele momento, para não arrumar confusão, lavou as mãos, podemos se dizer, negou a sua responsabilidade, entregou Jesus aos soldados romanos para a crucificação. A crucificação de Jesus, amados irmãos, podemos se dizer que foi um momento de sofrimento, um momento de dor. Jesus, amados irmãos, ele foi submetido a uma série de torturas e humilhação antes de ser crucificado. Passou pela flagelação. Jesus foi flagelado, o que causou, amados irmãos, feridas profundas e dor intensa. Colocaram-no uma coroa de espinho. Jesus foi coroado com espinhos, o que causou dor, sangramento na sua cabeça, e por fim foi crucificado em si. Foi um jeito de execução extremamente doloroso, onde Jesus foi pregado na cruz e sofreu uma morte lenta e agonizante. Imagina os irmãos, esse momento que Jesus passou. Esse julgamento, amados irmãos, evidenciou a imperfeição do mundo e o desconforto que a perfeição de Jesus, ela causava aos pecadores. Igual eu sempre digo, amados irmãos, lá no passado muitos rejeitaram Jesus. E hoje, se nós deixarmos nosso coração se esfriar, vamos continuar rejeitando a Jesus, rejeitando ao Santo Irmão Alda, a Santa Avó Rosa, que tanto lutaram por nós, para mostrar um caminho tão lindo, tão fácil de nós seguirmos, que é o caminho da salvação. Mas quantos, amados irmãos, que neste momento, muitas das vezes estão rejeitando, estão sendo ingratos por tudo que Jesus fez por nós. Olha que dar a sua vida em sacrifício, amados irmãos, não é para qualquer um. Será que nós teríamos capacidade de darmos a nossa vida em sacrifício para salvar a humanidade? E vejam bem a mensagem: o julgamento de Jesus foi marcado por injustiça. O Sinédrio conduziu um processo farsesco para disfarçar sua intenção de encontrar justificativas para condená-lo, tanto no julgamento perante a Pilatos quanto diante de Herodes. A inocência de Jesus ficou clara, mas ambos cederam à pressão popular, ignorando a justiça, e ordenaram a flagelação do Mestre. Os soldados, após prenderem Jesus a uma coluna do pátio, açoitaram-no cruelmente, com tiras de couro contendo objetos cortantes. Mesmo sob intensa dor, suas forças foram indo. Em seguida, a zombaria da coroação. Com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de coroa e o aplicam
Sobre a cabeça de Jesus espinhos penetram seu couro cabeludo, fazendo sangrar. Jesus, amados irmãos, ele foi humilhado e forçado a caminhar descalço, carregando a cruz pelas ruas irregulares, cheia de pedras, enquanto os soldados o puxavam com cordas. Jesus, fadigado, caía frequentemente sobre os joelhos até ser levado ao Calvário. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam a Jesus a sua túnica e se torna um troféu entre os soldados. Ele é deitado de costas, depositam-no sobre o braço horizontal na cruz. Os algozes pegam um prego, apoiam-no sobre a mão de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Depois pregam-lhes os pés e os levantam, deixando pendurado naquela horrenda cruz que lhe causara grande sofrimento e dor. Era aproximadamente meio-dia e o céu, amados irmãos, ele ficou escuro até a cerca das 3 da tarde, quando Jesus veio a falecer, ou seja, morreu. Naquela cruz, naquele momento, amados irmãos, que Jesus estava ali em sofrimento, ele exclamou dizendo: tenho sede. Porque Jesus, amados irmãos, ele não bebia nada desde a tarde anterior. Um soldado, naquele momento, lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja, olha a crueldade, umedecida com bebida de ácida, em uso entre os militares naquela época. Tudo aquilo era uma tortura atroz. Agora imagine, amados irmãos, nós com sede, num momento tão difícil como Jesus passou. Jesus, amados irmãos, naquele momento ele estava fisicamente debilitado, após horas de sofrimento naquela cruz. A sede, amados irmãos, é um sintoma comum em pessoas que estavam sendo crucificadas naquela época. Era dor, era desconforto. A sede de Jesus era o reflexo da dor e do desconforto que ele estava experimentando naquele momento tão difícil de tortura atroz. Mesmo diante deste martírio, Jesus, amados irmãos, naquele momento, ele mostrou compaixão e clamou ao Pai. Olha o gesto que Jesus fez, mesmo sofrendo, passando por momentos difíceis. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Era quase 3 da tarde. Depois dessa tortura que durou mais de 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, o latejar dos nervos, e o mestre clama: meu Deus, por que me desamparaste? E em seguida Jesus grita dizendo: está consumado. Então Jesus, amados irmãos, naquele momento que ele diz está consumado, ele quis dizer, ou seja, declarou a Deus, o nosso Pai Celestial, que a sua missão de salvar a humanidade havia sido concluída. E por fim, num grande brado diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Quando Jesus disse: Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Ele estava, amados irmãos, irmãs, internautas, expressando uma profunda confiança de entrega ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Ou seja, uma entrega total. Jesus estava entregando o seu espírito nas mãos de Deus, demonstrando uma confiança total na sua providência. E cuidado, porque ele sabia que Deus não ia desamparar. E Jesus, amados irmãos, ele teve a aceitação de morte ao entregar o seu espírito. Jesus estava aceitando a morte como plano de Deus para a salvação da humanidade. Olha que gesto lindo de Deus, de dar o seu único filho, primogênito, que vieste a essa terra, derramaste o seu sangue naquela cruz, para pagar pela iniquidade deste mundo, pelo pecado. E olha o privilégio que nós temos hoje, de nós pararmos, refletirmos e falar assim: Jesus, me perdoe, eu não estou valorizando, não estou sendo grato por tudo que o Senhor fez por mim, dando a sua vida em sacrifício. Hoje é a oportunidade de nós, amados irmãos, muitas das vezes que estamos se deixando se levar pelos pecados, pelos erros, pelas falhas, momentos de nós sacrificarmos a nossa vida, fazer como Jesus, renunciar de tudo, deixar para trás, fazer como Ele, entregar a sua vida inteiramente a Deus. É isso que Ele fez, submissão ao Pai. Igual eu falei, Ele deu algo, amados irmãos, que nós não podemos comprar com dinheiro nenhum deste mundo, que é a verdadeira paz e a verdadeira liberdade que nós temos hoje. E Jesus nos deu o privilégio de nos arrependermos enquanto é tempo. A morte de Jesus na cruz, igual diz na mensagem aqui, foi cruel, foi dolorosa. A crucificação era a pior forma de morrer que existia em seu tempo, por ser lento e dolorosa e humilhante. Mas mesmo sofrendo de forma terrível, Ele se manteve fiel até o fim e não negou ao seu Pai, nosso Deus. Nesse instante, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. Após confirmada a sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz, sepultado no túmulo de José de Arimateia, guardado por soldados a pedido dos sacerdotes. A morte de Jesus evidencia o seu caráter exemplar. Jesus, amados irmãos, naquele momento, Ele não amaldiçoou aqueles que o traíram, que o torturaram, mas perdoou apesar da dor, uma dor que nós não podemos imaginar. Jesus não se preocupou com a sua mãe, com o discípulo amado e com o homem arrependido ao lado da cruz, oferecendo-lhes também cuidado e compaixão. Jesus, naquele momento, quer dizer, Ele se preocupou também com a sua mãe e com o discípulo amado e com o homem arrependido ao lado da sua cruz, a qual teve a oportunidade também de receber o seu galardão, oferecendo-lhes cuidado e compaixão. Que neste dia, dessa sexta-feira santa, nos inspire a seguirmos o exemplo de Cristo, vivendo com mais compaixão, perdão, humildade, e que nos fortaleça para sermos luz na vida de todos que estão ao nosso redor. Amém. Então, amados irmãos, reflitam nesta mensagem e coloquem isso no seu coração. Não troquem a alegria da eternidade pelo prazer momentâneo do pecado. Não vamos entristecer Jesus. Não troque a Jesus por qualquer coisa, amados irmãos.
Não vale a pena. Não permitam que o mundo esfrie o seu amor por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. E outra realidade, amados irmãos, que nós devemos colocar em nossa vida e colocarmos em prática: não se iluda com tentações deste mundo. Vejam bem, Judas andou 3 anos ao lado de Jesus, mas não era convertido. Pensem sobre isso. Guardem seu coração. Hoje é o momento de nós buscarmos refletir a nossa vida, buscarmos ser diferente. Peguem essa história linda de Jesus e guardem em seu coração e levem como motivação para a sua vida. Porque o que Jesus fez, amados irmãos, é uma das maiores histórias, mais lindas de amor que nós podemos guardar em nosso coração. Amém. Para finalizar, vamos ouvir com o coral Gloriosa Ressurreição. A paixão de Cristo é um dos eventos mais significativos da história cristã, representando o amor incondicional de Jesus por toda a humanidade. Aqui está uma narração sobre esse momento crucial. A última ceia. Jesus reuniu-se com seus discípulos para a última ceia, onde instituiu a Eucaristia, partindo o pão e compartilhando o suco da videira como símbolos de seu corpo e sangue. Ele também predisse a traição de Jesus e a negação de Pedro, mostrando sua profunda compreensão do que estava por vir. No Getsemane, após a ceia, Jesus foi ao Getsemane para orar. Ele sabia que estava prestes a enfrentar uma dor indescritível e uma carga de pecados do mundo. Em profunda agonia, ele suou sangue, clamando a Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A prisão. Enquanto Jesus orava, Judas chegou com uma multidão armada, traindo Jesus com um beijo. Jesus foi preso e levado para o Sinédrio, onde foi interrogado e condenado à morte. O julgamento. Pilatos, o governador romano, interrogou Jesus e, apesar de não encontrar culpa nele, cedeu à pressão da multidão e condenou Jesus à crucificação. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos e ridicularizado. A crucificação. No Gólgota, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Enquanto estava na cruz, ele perdoou os que o crucificavam, prometeu o paraíso a um ladrão arrependido e confiou sua mãe ao cuidado de João. A morte e sepultamento. Após 3 horas na cruz, Jesus exclamou: está consumado. E entregou seu espírito. Seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos e sepultado em um túmulo novo.
No terceiro dia, Jesus ressuscitou, aparecendo a várias pessoas, incluindo Maria Madalena e os seus discípulos. Sua ressurreição é um testemunho de sua vitória sobre a morte e o pecado. A paixão de Cristo é um poderoso lembrete do amor de Deus por nós e da esperança que temos através da fé em Jesus Cristo, em nossa Santa Avó Rosa, em nosso Santo Irmão Aldo, para que através deles possamos estar juntos, sempre aqui reunidos, louvando e glorificando todo o reino do céu e celebrando a Páscoa de Cristo, que morreu na cruz para remir todos os nossos pecados, e que juntos possamos seguir triunfantemente para a glória celestial eternamente. Amém.
Amém. Neste momento, amados irmãos, quero agradecer aos nossos ilustres internautas que também estão conectados neste momento, agradecer aos nossos membros que também abrilhantaram este momento desta reunião. Quero agradecer aos jovens, aos irmãos de mais idade. Continuem firmes neste santo caminho,
que é o único caminho que nos leva aos céus. Também quero agradecer ao nosso coral pelas belíssimas apresentações, agradecer aos nossos músicos, aos irmãos de áudio, de som, da filmagem, a todos que trabalharam em prol para que tudo se realizasse perfeitamente ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus. Neste momento eu peço carinhosamente aos irmãos para encerrarmos a nossa reunião, para ficarem de pé, para fazermos a nossa oração. Em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar e agradecer por esse privilégio. Querido Deus, glorioso Pai Celestial, imensamente te agradecemos por mais esta reunião especial, nessa Sexta-feira Santa, a qual tivemos o privilégio, Pai, de aproximarmos mais do Senhor e do nosso Divino Mestre. Todos sabemos que afinal foi um momento tão glorioso que o Senhor nos deu, nos concedeu a honra de glorificarmos ao nosso Senhor Jesus, e de saber que o exemplo que Jesus deixou é um exemplo a ser seguido por todos nós. Nós cremos também que a mensagem desta igreja, ela veio dos céus. Por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esses exemplos, por essas palavras de incentivos, palavras que nos mostram o valor que nós também temos diante do Senhor, de nós obedecermos aos seus conselhos. Nesta oportunidade agradecemos também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima por nos ajudar do início ao fim da nossa reunião. Também a nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, por tantas bênçãos que junto com Jesus dão em nossas vidas, milagres em nossas vidas, o quanto tem nos ajudado para que sigamos de cabeça erguida, firmes no seu amor, e que também possamos caminhar passos longos a nossa jornada, que é o reino dos céus. Quantas lutas que passamos em nossas vidas, mas nós sentimos a sua presença, Senhor Jesus. A tua mão forte a nos guiar, a sustentar, a dar alívio para as nossas dores. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, continue nos abençoando. Abençoa os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, a todo o ministério que aqui frequenta na congregação de Caçapava. Neste momento lembro-me também desses pedidos de oração. Eu não sei o que eles te pedem, Santa Avó Rosa. Eu sei que esses pedidos que foram trazidos diante desse púlpito sagrado, eu não sei o que eles precisam, Jesus, mas eu sei que a senhora, avó, junto com o Santo Irmão Aldo, conhece a vida de cada um e sabe o que cada um necessita para a sua vida. Ou seja, talvez um problema lá no seu lar, no trabalho, na sociedade, na igreja, na vida espiritual, tanto material, na saúde. Também sei que muitos neste momento te pedem perdão, muitas das vezes pelos seus pecados, pelas suas falhas. Quantos que te pedem neste momento, Senhor Jesus, por mais fé, por mais sabedoria, para mais entendimento. Por isso eu peço ao Senhor Jesus, concede a eles tudo o que eles puderem receber diante do seu merecimento. Dá a eles também, neste momento, um bom regresso
aos seus lares um bom descanso, a qual amanhã teremos reunião novamente, e no domingo teremos o sacramento de uma Santa Comunhão, momento único, a qual nós teremos a oportunidade de nos alimentarmos das virtudes do corpo de Jesus e do seu sangue. Também me lembro neste momento, Senhor Jesus, dos irmãos que não puderam estar aqui presente, talvez por um motivo justo, mas que o Senhor possa enviar bênçãos grandemente na vida de cada um, porque o Senhor sabe o motivo de cada um. Neste momento, eu peço ao Senhor, Deus, esteja conosco para todo sempre em nossa vida, e eu quero entregar essa reunião em suas santas mãos como encerrada, para a honra e glória também de Jesus e do seu divino Espírito Santo, da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.